Vamos falar agora sobre suicídio. É um tema tabu e, por isso mesmo, é importante abordá-lo de forma assim, responsável, com base em informações científicas. O suicídio ocupa um lugar de destaque no ranking das 10 principais causas de morte da população mundial em todas as faixas etárias. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com a Deise Miranda, socióloga, doutora em Ciência Política pela USP, presidenta do Instituto de Pesquisa, Prevenção e Estudos em Suicídio, IPES. Olá, Deise, bom dia, seja muito bem-vinda. Olá, bom dia, Marilu, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês. Prazer é o nosso, Deise. Antes da gente falar sobre algumas pesquisas, já que vocês já realizaram, eu queria que você falasse sobre o Instituto, o IPES, o histórico dele, para que as pessoas conheçam aí o trabalho desenvolvido nesse tema, Deise. É um prazer falar do IPES, porque o IPES faz parte de uma trajetória de produção científica e que iniciou na UERJ, né? Eu ainda, com a oportunidade de estar trabalhando no Laboratório de Análise da Violência, e tivemos a oportunidade de realizar a pesquisa sobre suicídio na Instituição Policial Militar do Rio de Janeiro. E com esse trabalho, outros estudos vieram e tivemos a oportunidade de ter os profissionais da área de segurança pública que atuam na saúde virem para a UERJ para estudar conosco sobre o tema. E aí nasceu esse livro, né? Porque policiais se matam, e esse livro permitiu que a gente estabelecesse uma relação de trabalho com eles. Com isso, nós desenvolvemos outros projetos que deram origem ao Instituto, que é o Instituto de Pesquisa, Prevenção e Estudos em Suicídio. Hoje, a sua ação não é exclusiva a policiais militares, profissionais de segurança pública. Com a necessidade, a gravidade do problema na sociedade como um todo, nós expandimos as frentes de trabalho. O IPES atua no ensino, pesquisa e hoje as ações sociais. Temos 2 programas importantes que se chamam Escola que Previne, que desenvolve habilidades socioemocionais e faz a prevenção do suicídio nas escolas. O Segurança que Previne, que também faz o trabalho de prevenção nos 3 eixos, ensino, pesquisa e ação, futuramente oferecendo serviço de saúde mental a esses profissionais. Ainda estamos na etapa da formação. E hoje temos o Grupo Viver, que é o Grupo de Acolhimento a Enlutados por Suicídio. Então, o IPES é um instituto sem fins lucrativos, que visa oferecer serviços à sociedade, mas começando pelos estudos e as pesquisas, para que a gente possa ter subsídios, evidências que sustentem essas ações, que justifiquem as ações. Então, assim, nossa missão é, através dos estudos, desenvolver ações de prevenção e pós-venção do suicídio em território nacional. Contamos hoje com alguns... Desculpa. Não, pode continuar, desculpe eu. Contamos hoje, né, com profissionais de diferentes áreas. Desde eu, como socióloga, faço a parte administrativa, também sou coordenadora da área de ensino e pesquisa, mas também temos psicólogos, psiquiatras, que foram ex-alunos da nossa capacitação, que é o curso que se propõe a profissionalizar, a capacitar profissionais de diferentes áreas para atuar no suicídio, seja na prevenção primária, secundária, que implica a primária, né, a primeira que se chama universal, que é atingir a população como um todo. Você não precisa ter vivenciado a perda de alguém por suicídio para atuar. Você
pode ser um cidadão comum que não tenha formação na área de saúde, mas que queira aprender os primeiros socorros, que a gente brinca, né? Que são os multiplicadores. Vão aprender a identificar, como abordar, como fazer o primeiro contato e para onde encaminhar. Só que esse trabalho não chega a ser lá no final, que é preventivo, né? A gente ensina a pessoa a identificar sinais de adoecimento psíquico. Por isso que a gente chama de multiplicadores de prevenção de suicídio. E também temos de pós-venção, né? Que é, infelizmente, quando as pessoas morrem e a sociedade não preparada não sabe o que fazer, o que recorrer, e muitas vezes deixa o fato passar, deixa que o tempo dê conta. E, na verdade, não é o tempo. Existem intervenções, técnicas específicas, abordagens para a pós-venção, como também tem abordagem para ameaça, como também tem abordagem para quando a pessoa apresentar sinais de depressão, ansiedade, né? Então, assim, são conhecimentos importantes para qualquer pessoa, sem ter que aprofundar, né, no caso do assunto. Mas também temos para os profissionais que queiram se aprofundar. E essa é a nossa primeira etapa da missão: conhecer para prevenir. Porque senão as pessoas fazem de uma forma apaixonada, mas sem técnica. E isso justifica os números aí tão altos. É um dos motivos, né, da gente ter números tão altos de suicídio, mas o mais importante mesmo é a gente entender que a sociedade precisa aprender a olhar essa pessoa que está em sofrimento, ou como a gente fala agora no Janeiro Branco, pessoas que estão com problemas com sua saúde mental. Então, esse é o primeiro passo que a gente tenta atingir. Entendi. Deise, há muito tempo, né, eu já estou no jornalismo, e antigamente, lá no início, a gente nem podia falar essa palavra suicídio, né? Era completamente proibido. Então, não se falava, obviamente, né, de quem tinha se suicidado, mas também não se falava, não se explicava como você agora está explicando, né? Então, usando aqui o meio de comunicação, o rádio, a televisão, a internet, para poder levar essa informação. O cuidado com essa informação também é muito importante, né? A abordagem que se dá ao suicídio dentro dos meios de comunicação, né, Deise? Olha, o cuidado com a forma de comunicar é uma das estratégias que precisa ser adotada. Isso não é novo. Desde a década de 2000, ano 2000, que se tem, pelo menos aqui no Brasil, veio um pouquinho mais tarde, mas a Organização Mundial da Saúde tem um manual que orienta profissionais da mídia para abordar, para falar sobre. A questão não está em falar, mas como falar. A mídia precisa ter uma comunicação responsiva, ou seja, eu estou aqui hoje falando na condição de presidente do IPES, mas me cabe aqui estar explicando quais são os caminhos que as pessoas podem buscar para fortalecer as suas emoções ou até mesmo para aprender a lidar com a perda de alguém por suicídio. A mídia já faz um trabalho muito importante, porque a gente precisa da mídia. A mídia é fundamental, mas ela precisa aprender que não se divulga imagem, não se fala diretamente sobre o suicídio associado à pessoa, né? Não fala da vítima desrespeitando o que nós chamamos dos enlutados, os sobreviventes. E também, num estudo que nós fizemos na literatura americana, se chama As Vítimas Ocultas da Violência. Nós temos um livro sobre isso, mostrando a história de pessoas que se sentiram muito impactadas, perdendo muitas vezes a sua própria saúde física
por não terem sido acolhidas e tratadas após a perda de alguém. E receber uma notícia via jornal, WhatsApp, que é muito comum, né? As pessoas divulgam dentro das suas organizações que fulano ou outro veio a morrer por suicídio. Isso é algo muito desrespeitoso. E tem impacto, já demonstramos isso, que no ambiente de trabalho, a perda de um colega pode ter um efeito contágio. O que quer dizer o efeito contágio? Ou, se nós estamos falando de um ambiente de trabalho adoecido, nós podemos encontrar outras pessoas adoecidas que podem vir seguir o mesmo caminho que a pessoa que morreu por suicídio. Então, é preciso ter muito cuidado na divulgação do fato e na forma como se divulga, porque falar sobre não é problema, pelo contrário, esse é o trabalho do CVV, Centro de Valorização da Vida, que há mais de 60 anos vem trabalhando, explicando à sociedade que falar sobre seus sentimentos, sobre suas dores, suas tristezas, inclusive sobre o desejo de se matar, não é problema algum. O problema é não buscar ajuda. Então, assim, é um trabalho longo. Toda a sociedade precisa aprender, inclusive a mídia. E, Deise, qual é a situação do suicídio no mundo e aqui no Brasil? Quais são os grupos que são mais atingidos? Olha, o Brasil não tem uma boa notícia, né? Mas a gente tem... Vou começar com a boa notícia. Hoje, a taxa de suicídio mundial já caiu. Caiu por quê? Caiu porque países como Japão, China, entre outros países, a Inglaterra, países que são tradicionalmente conhecidos por taxas maiores que o Brasil, né? O Brasil não tem, é líder em mortes por homicídio, acidentes, mas não por suicídio. Mas hoje a gente está falando de mais de 13 mil mortes notificadas por ano. Se mais de 13 mil mortes, eu não digo 14 mil, porque a gente sabe que o número é maior, mas a gente tem que trabalhar com o dado oficial, que é o dado do Sistema de Informação de Mortalidade do DataSUS, Ministério da Saúde. Apesar de termos uma base de dados que nos indica que a cada ano o suicídio cresce ainda mais em termos de notificação, ainda não é para o Brasil, para a esfera governamental, nem estadual, nem municipal e muito menos federal, como uma prioridade. Nós temos sim uma lei recente de 2019 que foi sancionada pelo governo anterior, que tivéssemos uma lei que obrigasse a notificação em escolas, né? No serviço de saúde já é obrigada a notificar desde 2016. Mas isso não acontece. Por quê? Porque não basta só a lei ser sancionada. A lei precisa ser implementada. E para isso precisa-se ter vontade política. Então, se não tem vontade política, fica muito trabalhoso para instituições como o IPES e outras instituições que a gente sabe que são comprometidas com a valorização da vida, fazer o seu trabalho, porque a gente precisa de investimentos, como, por exemplo, em capacitação, formar pessoas que atuam na clínica, como atuam também fazendo políticas por exemplo, da assistência, políticas da própria saúde, precisa incluir dentro da perspectiva intersetorial, que a prevenção de suicídio é multifatorial. Então, a assistência social é importante, a saúde é importante, a educação é importante. Mas como eles podem atuar? É esse referencial que não tem no Brasil e que outros países têm. Países que estão comprometidos com a agenda da prevenção do suicídio.
E a maior prova que funciona, que é possível prevenir, é vermos hoje a taxa de suicídio mundial reduzida. E já no Brasil é o contrário. Apesar do Brasil ter assinado um acordo de reduzir em 10% a taxa de suicídio até 2020, já passamos de 2020, estamos em 2023, e infelizmente não aconteceu esse esperado. Ao invés de diminuirmos em 10%, tivemos um aumento de mais de 40% da taxa nos últimos 20 anos. Então, como fazer prevenção nesse contexto? Exato. E Deise, você falou que, enfim, vocês atuam, por exemplo, na área de segurança pública, na área de educação, aí a gente lembra aí dos jovens, né? Enfim, nós temos muitos professores, professoras que são nossos teleouvintes, né? E eu acho importante você falar sobre a criação aí de políticas públicas preventivas. E para isso, até o IPES está podendo ajudar nesse sentido, não é isso? Porque vocês vão fazer um curso de capacitação em suicidologia e políticas públicas. Queria que você falasse sobre esse curso. Com certeza. O programa Escola que Previne é um programa que foi desenvolvido, que nasceu também de uma pesquisa realizada na UERJ, onde nós queríamos saber se jovens, adolescentes, primeiramente adolescentes, né? E como muitos adolescentes nas áreas mais vulneráveis não estão no ensino do 6º ou 9º ano, mas também por questão de evasão escolar, toda a questão social, também tem jovens um pouco mais jovens no 9º ano. E o que a gente vê nessas escolas? Um total despreparo desses profissionais. Muitos nos perguntam, além de sermos professores e outras atividades que temos que realizar, também teremos que fazer a prevenção? A minha pergunta para eles me fazem a pergunta e eu respondo com uma outra pergunta. Por que não? Se o suicídio é um problema de todos, não adianta um professor dizer que não é da sua responsabilidade. Esse tema não é tratar. Tratamento é um serviço para os profissionais de saúde mental, né? Mas o acolhimento, a abordagem acolhedora e a escuta ativa, né? Que é uma escuta baseada numa comunicação assertiva, que é essa metodologia que a gente desenvolve no âmbito das oficinas com professores, com alunos. A gente vê o aluno que chega para nós em sofrimento, nós encaminhamos para o grupo Pode Chegar. É um grupo que tem tanto aluno em sofrimento, como aluno que diz que está chateado. Nesse contexto, ele tem a oportunidade de ouvir a história do outro, repensar a história do outro. E esse trabalho é feito semanalmente. E, em seguida, a gente convida os alunos que já estão preparados do ponto de vista das suas habilidades socioemocionais, depois de mais de 6 meses de acompanhamento semanal, para fazer parte da formação dos multiplicadores de prevenção, né, de violências autoprovocadas. Nas escolas, nós não falamos em suicídio, nós falamos de habilidades socioemocionais e de prevenção de violências autoprovocadas. Por quê? Porque a pesquisa nos apontou que o maior problema nas escolas está na autolesão sem intenção suicida. Se isso se estende a outras escolas, precisamos de investimento. Em falar em investimento, a Fiocruz do Rio de Janeiro, recentemente, nos apoiou com um projeto em Duque de Caxias. Foram 15 meses de trabalho, começando da pesquisa à formação ao professor. Depois esse professor também é acolhido, porque o professor também está doente. Como é que ele vai ajudar se ele não se autofortalece?
Então, esse é um cuidado com o nosso professor. E o professor que se sentir apto é convidado também a fazer parte da oficina. E depois eles se formam em multiplicadores de prevenção, para que possam desenvolver a sua ação adaptada à escola que ele trabalha. E é muito interessante, porque os alunos começam com medo, inseguros, querem estar, porque querem participar, mas não sabem como os adultos. Os adultos não sabem nem para onde encaminhar. Você tem um serviço imenso de atendimento no município, por exemplo, os CAPs. Você tem um conselho tutelar, que são os parceiros da escola, e que não há uma intersetorialidade, porque o município não investe nesse tipo de política. Quando é previsto pela Política Nacional de Saúde que a saúde seja vista de algo como forma integral. Então, são conceitos básicos, mas não tão básicos na prática, porque falta conhecimento, falta treinamento, falta apoio técnico, né? Porque o profissional da escola, o orientador pedagógico, o orientador educacional, ele não sabe para onde encaminhar. Ou quando sabe, por exemplo, nessa escola, eles até sabiam que precisava acessar o conselho tutelar, que precisava acessar os CAPSIS, que são os centros de atenção psicossocial a crianças e adolescentes, né? Mas ficavam na fila. E o que adianta você ter um serviço para deixar as pessoas que estão se cortando, pais que não sabem também como lidar, que estão desesperados e que muitas vezes seguem orientações ideológicas porque é a única forma que eles têm de lidar com o problema. Então, a gente tem muito trabalho, viu? Mas tem solução. A gente acabou de ver que é possível. Sim. Exato. Deise, a gente já colocou aqui nos chats da Rádio Brasil Atual e da TVT por onde que as pessoas podem se inscrever nesse curso com aulas online, ao vivo, pela plataforma Zoom, e a gente já deu aqui para quem está acompanhando no rádio ou na TVT, enfim, não está com o chat aí perto, IPES Brasil com 2 P's, tá? IPPES Brasil.com.br, e lá haverá aí /capacitação, vocês já vão conseguir fazer a inscrição para esse curso de capacitação em suicidologia e políticas públicas. É muito importante, as prefeituras, governos estaduais e governo federal, né, pessoas que estão aí já trabalhando, né, na segurança pública, na educação, é importante realmente que se formem, que tenham a informação científica para lidar com este problema que é o suicídio na nossa sociedade. Deise, a gente agradece demais aqui a sua presença, um forte abraço e até uma próxima oportunidade. Obrigada, querida, um bom dia para todos vocês. Até logo. Bom dia. Até logo. Falamos aqui com a Deise Miranda, socióloga, doutora em ciência política pela USP e presidenta do Instituto de Pesquisa, Prevenção e Estudos em Suicídio, o IPES. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.